A gente tem, na verdade, ainda mais alguns minutos de programa. Eu queria aproveitar vocês dois, né, para falar um pouco sobre o que pode acontecer no Brasil, né, considerando, porque essa discussão toda do tarifaço acabou gerando, é claro, muita repercussão no meio econômico, muita repercussão no meio político, mas também, como mesmo vocês colocaram, colocou para fora uma disputa entre presidenciáveis do campo da direita. Eduardo Bolsonaro, de um lado, né, que não esconde a sua disposição de concorrer à presidência da República no lugar do pai, que está inelegível após a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, e do outro lado, né, Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio de Freitas também tem se mexido depois do anúncio, tem sido criticado por vestir o boné do Trump, tem passado pano para críticas do Trump ao Brasil, passou pano para críticas do Trump ao Brasil, tudo pensando na bênção de Jair Bolsonaro, mas não só os dois, né? Ronaldo Caiado veio a público criticar o governo Lula por conta das tarifas. Romeu Zema tinha feito isso originalmente, mas depois voltou atrás e acabou fazendo uma crítica às tarifas de Trump, uma vez que o empresariado de Minas Gerais chiou, né? Mas, ou seja, você tem brigas. Os dois principais nomes que estão, digamos, brigando quase que praticamente em público, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, porém, você tem outros nomes também disputando, né? Como é que vocês veem essa disputa dentro do campo da direita que chega, né, que ela é aberta, né, que ela é destampada com essa questão das tarifas? Começando agora com o Beto. Então, acho que um gancho do que eu comentava antes, Léo, eu fiquei muito decepcionado com todos os pré-candidatos. Acho que todos eles atuaram como pré-candidatos a presidente e não como possíveis líderes de uma nação. Todos estavam mais preocupados em como não pegar mal junto a um possível eleitor bolsonarista que eles precisariam lá na frente, do que defender a soberania nacional por em cima das ideologias. Assim como você me permite, Léo, no começo, logo depois do anúncio, publiquei um artigo onde eu dizia que eu esperava também do governo Lula e do presidente uma altivez serena. Acho que ontem ele começou a passar um pouco do ponto. Gostaria que ele mantivesse uma atitude, do mesmo jeito que eu gostaria que o presidente mantivesse uma atitude altiva e serena nesse processo de negociação com os Estados Unidos. Seria importante que os líderes e os pré-candidatos da direita pudessem ter uma atitude de defesa da soberania do país, uma defesa patriótica, né? Tanto que eles falaram de patriotismo, 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 nenhum deles foi capaz de criticar o Trump, nenhum deles foi capaz de criticar a atitude do Eduardo Bolsonaro, que está conspirando no exterior. Nenhum deles criticou as falas, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, né, que deixou claro que eles estão se aproveitando da relação com o Trump que eles têm para fazer uma chantagem que é ou anistia a família Bolsonaro dos seus crimes, ou a gente põe uma tarifa de 50%, ou anistia a família Bolsonaro, ou a gente joga uma bomba atômica no Brasil. Isso é uma coisa assim, na televisão, falado isso por um senador da República é uma coisa, né, inimaginável. Nathalie? Eu concordo completamente com o Beto. Acho que o que a gente assistiu nos últimos dias é muito mais uma utilização eleitoreira, né? Então, os interesses eleitorais desses atores foram colocados em primeiro lugar e foi deixado de lado uma visão nacional, uma visão de país, né? De pensar no Brasil e nos interesses do Brasil em primeiro lugar. E o que a gente agora precisa aguardar, né, e entender melhor é o quanto que isso vai impactar as posições dos atores que estão, né, se colocando como futuros candidatos a presidente da República, uma vez que o apoio do Donald Trump a outros candidatos em outros países, né, em outros cenários eleitorais, ele nem sempre costumou resultar em ganhos eleitorais significativos, né? Pelo contrário, muitas vezes quando o Donald Trump começa a entrar na jogada, digamos assim, e começa a apoiar um dos lados, o que a gente observou no Canadá e até mesmo na Alemanha com a questão da AfD, é que isso acabou favorecendo a oposição, né? Então, de um lado, a gente percebe esses candidatos se utilizando disso como uma forma de tentar ganhar esse eleitorado ou ficar bem com esse eleitorado bolsonarista, mas também não se sabe se isso foi talvez a estratégia mais inteligente do ponto de vista eleitoral, além de não ser
o que a gente espera de um candidato à presidência quando a gente fala, né, de quem vai liderar o país.